que o senhor falasse um pouco, reverendo, sobre a história da Assembleia, não é? Como ela se deu, a sua relevância, as pessoas que estavam envolvidas nela, tanto aqueles que tinham formação teológica, quanto os leigos que estiveram ali, a sua importância para o momento, para a história da igreja na Europa e, sobretudo, nos Estados Unidos, posteriormente, né? Porque vem o movimento da Inglaterra e isso vai chegar lá também. E a sua relação com aqueles países e continentes onde esse pensamento teológico também chegou através dos missionários. Muito bem, eu acho que nós devíamos recuar bastante no tempo para entender como é que chegou o momento da Assembleia. Eu queria me reportar exatamente no tempo de Calvino, porque nós tivemos um problema na Inglaterra seríssimo, depois de Henrique VIII, porque no tempo de Henrique VIII, Cranmer, que era quem escreveu os 40 artigos, ele tinha uma correspondência com Calvino de pensamento, não é? Mais tarde, depois surgiu a Maria Tudor, que é a sanguinária, e ela foi terrível, porque ela era católica e perseguiu terrivelmente todos aqueles que tinham qualquer influência calvinista, né? E que ansiavam por uma reforma, especialmente pelo presbiterianismo, abominando o episcopalismo e qualquer aparência com a Igreja Católica. Ela os perseguiu terrivelmente, mas eles fugiram para o continente e ficaram lá na Alemanha, Frankfurt, e também outros foram para Genebra e aprenderam com Calvino as bases da fé reformada e voltaram depois que a Tudor saiu e subiu ao trono a rainha Elizabeth. Eles voltaram. Então, quando eles voltaram já bem preparados e com a mente voltada para esse desejo de reformar a Igreja da Inglaterra, não é? Pensavam que a Elizabeth iria favorecer, porque ela era de origem protestante, né? Contudo, ela não fez isso, e dificultou toda aquela esperança que tinham de reformar a Igreja da Inglaterra, quase que se apagou. Claro que não apagou, porque havia sempre ali uma chama do desejo disso. Daí vem esse movimento chamado os puritanos, porque essas pessoas começaram jovens ainda, lutar desejando esta reforma da Igreja da Inglaterra. Quando veio o Carlos I, já havia um bom número de puritanos espalhados e eles estavam sendo perseguidos terrivelmente, porque Carlos I ele era absolutista, ele abraçava a ideia dos juros divinos para o rei, que então deveria ser absolutista, e então era contra parlamento, mas ele colocou um bispo chamado Bispo Lodi, e esse bispo foi terrível. Ele perseguiu terrivelmente os puritanos e fez um trabalho que, na verdade, aos olhos humanos, parece assim muito deletério e muito ruim, mas Deus estava agindo, porque o fervor e o desejo de reforma aumentou mais. E aí foi nessa ocasião que muitos puritanos viram que a solução era entrar no parlamento.
e se candidataram para o parlamento. E o parlamento se encheu de puritano. Quando chegou o momento em que o reino estava ameaçado com a Escócia, o rei correu para o parlamento para pedir mais dinheiro para organizar um exército melhor para enfrentar a ameaça da Escócia. Então, os puritanos lá disseram, não vamos dar dinheiro nenhum, nós temos algumas exigências. A primeira é destituir esse bispo Laud aí. E então eles foram fazendo exigências para o rei. O rei ficou ruim, demitiu o bispo Laud, mas depois desfez o parlamento, mas não podia ficar sem o parlamento. Aí reorganizou novamente o parlamento, que voltou com os puritanos firmes. E foi nesta época, então, que eles começaram a pressionar o rei, porque muitas coisas estavam sendo feitas. O rei não queria de maneira nenhuma se desfazer do episcopalismo, porque era muito mais fácil para ele governar absolutistamente, com o episcopalismo. Presbiterianismo iria dissolver a autoridade dele, então ele não queria. Mas aí os puritanos no parlamento fizeram testa e foi então que se deflagrou a Revolução, né, inglesa, que foi a guerra do parlamento contra o rei. O rei com seu exército, e o parlamento também formou seu exército. E foi então deflagrada essa guerra e essa revolução. E foi exatamente no meio desta guerra que o parlamento, já independente do rei, convocou a Assembleia de Westminster. Convocou os melhores teólogos de todos os 3 reinos para se reunirem em assembleia. Eles notaram que era necessário reformular a religião nos 3 reinos. E então fizeram esta convocação. Homens da maior estirpe, erudita e também de conhecimento da palavra de Deus e piedade. Especialmente, viu, reverendo? Especialmente da Escócia. Nós tivemos 5 que vieram fazer parte da Assembleia e foram de uma influência extraordinária e determinante para a formulação dos documentos, especialmente a confissão de fé. Então, veja que pode alguém pensar que no período de revolução, de guerra, não seria um momento apropriado para se ter assembleia. Na verdade, foi o momento certo, o momento de Deus, um momento de grande estabilidade política e de segurança. Mas isto levou esses homens a buscarem a Deus de uma forma assim piedosa, séria. Cada sessão era iniciado com muita oração. Olha, basta dizer que teve um que levantou para orar lá e orou 2 horas. Imagine, 2 horas orando. E todo mundo de joelho ali. Porque cada sessão se iniciava com exposição da palavra e oração. E não se tomava nenhuma decisão depois de formular tudo o que se resolveu naquele dia. Ninguém decidia aquele dia. Tinha que ser no outro dia, porque todos tinham que orar durante a noite, voltar
para tomar a decisão sobre aquela questão ou sobre aquele parágrafo. E então, depois de ter orado muito, voltavam e diziam: é isso mesmo, eu continuo afirmando que esta é a verdade conforme a Escritura. E então se tomava a decisão. Mas era muita oração e piedade, e foi algo assim muito especial, muito diferente, muito marcante. Essa é a razão porque 350 anos jamais se passaram e não há o que reformular, não há nada que botar ou tirar, porque eles pediram iluminação do Espírito Santo, receberam iluminação do Espírito Santo. Eles não são inspirados. A Bíblia é inspirada, somente a Bíblia. Mas o Espírito Santo os ajudou para que a interpretação fosse de acordo com a Escritura. E essa é a relevância.